Olá, estamos de volta com o Café com Clever. Aqui, Luciano Clever, o jornalista que comanda Café com Clever. Estamos no segundo episódio, a continuidade do podcast com o senador Girão. Café com Clever. Muito bem, ao mundo todo, bebê. Tá fazendo sucesso esse podcast e a gente conversou muito no primeiro, mas ficou muito a conversar. Porque estamos aqui do lado agradecendo mais uma vez, cumpriu a promessa, né? Que estaria aqui para o segundo episódio do podcast. Seja bem-vindo, muito obrigado, senador Girão. Obrigado, meu querido Luciano. Eu quero aqui, ó. Eu já estava achando estranho, que é isso aí mesmo? Eu vou aqui, vim com outra camisa. Eu vim com outra camisa aqui, não sei se dá pra ler direitinho? Ficou com o microfone, deixa eu ver aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu levantar aqui um pouquinho, porque agora eu vim com outra camisa, eu troquei a camisa. Aqui aquela câmera pega, né? Deixa eu ler então para quem não viu. O PT nem assina a CPI do tráfico, nem me quer nos debates. Por quê? Por que será, Ceará? Vamos começar com isso, né? Rapaz, em primeiro lugar eu quero agradecer mais uma vez o convite, né? Esse programa com alto astral aqui, a gente fica em casa, se sente bem. E dizer que nós estamos vendo aí uma caçada implacável a um candidato que só tem ideias a apresentar, mas tem a verdade também. Essa turma que está no poder aí, usando o seu dinheiro para gastar com propaganda e publicidade, deixando de fazer o trabalho que se espera do cidadão de bem, que é enfrentar o crime, principalmente parlamentares que recebem um salário pomposo com seu dinheiro, do pagador de impostos, e tem medo da família. Não, mas eu tenho filho, eu tenho neto. Você imagina os pobres mortais, se eles têm segurança, se eles têm estrutura, um cargo para enfrentar o crime organizado e fazer um trabalho para revelar quem é que está por trás, que é a CPI do narcotráfico aqui, né? Que o Evandro Leitão não quis colocar para frente, por receio da família dele. E a gente está vendo a tragédia humanitária acontecendo aqui, o cearense sendo humilhado em todo lugar. A gente percebe o quanto, eu tive conversando com o pessoal da Embrazel, né, o quanto empreendedores que geram milhares de empregos estão diminuindo cada vez mais numa cidade turística como Fortaleza, o seu horário de funcionamento. Sabe por quê? Por causa do toque de recolher em alguns bairros de Fortaleza, que o crime organizado define. Então, tem que fechar mais cedo o restaurante pro garçom, pro cozinheiro, pro pessoal que trabalha no restaurante, no bar, ter que voltar para casa a tempo. Isso é impensável. A que ponto nós chegamos? E vamos reagir. Só tem uma maneira, trocando. Só tem uma maneira, colocando alguém que tem experiência em segurança, que não tem amarra com ninguém, né, com nenhum tipo de acordão, e que está disposto a servir, porque onde ele passou, que sou eu, com todo respeito, né, mas onde nós passamos, com a graça de Deus, nós fizemos o nosso trabalho e demos resultado. E é isso que eu quero fazer como prefeito de Fortaleza. Para o desespero da turma que está no poder, que não me deixa participar de debate, que me tira em meio do debate, que está bloqueando, mas o povo vai saber que eu sou candidato. Esse é o desafio. Me ajuda aí. Me ajuda a compartilhar essa entrevista para que as pessoas saibam que eu sou candidato. Como eu não tenho tempo de TV, Luciano, não tenho tempo de TV, não tenho tempo de rádio, e debate estão me cerceando a liberdade de expressão. Olha só, um senador da República, sei que cargo, eu não levo isso, essa questão de vaidade, mas eu estou debatendo lá no Senado, desde 2019, assuntos de interesse da capital, como representante da Federação do Estado do Ceará. Como é que pode entrar na cabeça de alguém não participar de debate para ver as soluções da cidade? Então, tem muita coisa passando aí que você um dia vai saber. Bom, e em relação a isso, tem que se louvar a atitude do Ciro Gomes. Ele foi o primeiro que chegou e disse, olha, o senador é meu adversário, mas o que se fez aqui não tem sentido. E ele deu nome aos bois. Corajoso, como sempre. O que ele disse é que os poderosos não querem ouvir a sua voz. O que se fez ali,
E aí ele diz que o juiz, se eu não me engano, Feitosa, seria parente de Chiquinho Feitosa, que é um político poderoso, dono de um partido aqui no Ceará, e que seria um favor à parentela. É esquisito porque a lei é simples e um juiz, tudo bem que ele está lá na vaga constitucional do advogado, ele não é... Ele preenche uma vaga e tem um mandato, depois se acaba, né? Mas não vamos discutir isso aqui não, depois sobra para nós. Mas eu quero lembrar também de Ciro Gomes, que ele vem dizendo que um chefe, um policial, um tenente da PM, que foi escolhido por Camilo Santana, estava no gabinete militar, foi preso por participar, por ser o chefe da logística do PCC. Eu queria fazer um pequeno histórico para trazer a sua experiência da área de segurança privada. Sempre foi um problema de segurança. Eu fiz um trabalho no meu TCC, né, no MBA lá na LES, e eu vi a parte da segurança, que sempre cresceu. Quando chega no governo Cid, que se elegeu com o discurso do Ronda do Quarteirão, houve uma aceleração nos índices de violência. Pela primeira vez, o Ceará ultrapassou a média nacional. O Cid vem e diz que fez o maior investimento em segurança e teve os piores números. Portanto, isso é incompetência, né? Incompetência, gestão, né? Claro. Veio Camilo Santana e disse a mesma coisa, criou o Ceará Pacífico e disse que foi o maior investimento, suplantou até Cid Gomes. Camilo tem números históricos horrorosos. Teve uma greve da polícia pelo caminho, mas teve o ano em que o maior número de assassinatos foi no Ceará. O maior aumento de violência no Brasil foi o Ceará, quando o Brasil estava decrescendo. E agora chega também Elmano dizendo que está atuando. Ninguém tem mais coragem de sair de noite de casa. Saem os corajosos ainda com medo. O que é que faltou no Ceará? Porque eu me lembro que na época as facções começaram a chegar ao Ceará e criticavam a imprensa, você está glamorizando os pirangueiros, não sei se lembra dessa expressão. As facções chegaram ao Ceará, tomaram de conta do Estado e prosperaram e se multiplicaram, cresceram e se multiplicaram. E o Ciro, para terminar, fez uma outra denúncia, que o Camilo Santana teria feito um acordo com as facções. O que é que o senhor acha disso e o que é que o senhor, na sua experiência na área de segurança, propõe para Fortaleza? Olha, o que eu acho é que nós estamos entregues aqui às facções criminosas. Né? E o que eu estou preocupado, Luciano, e quero deixar para você, que é cidadão de bem, que mora em Fortaleza, que está preocupado com o futuro dos seus filhos, das futuras gerações, ou a gente acorda agora e troca essa turma que está aí, PT e PDT, a gente já sabe o estrago que é, e tem cuidado com relação à direita, aos conservadores. Tem experiência, tem vivência. O que é que tem estranho tudo acontecendo em Fortaleza? Essa coisa de vir um avalanche aí olha, isso aqui precisa ter maturidade. Uma cidade como Fortaleza, nós somos a terceira capital do país, se você tirar Brasília, que é a capital federal, né? Então, o que eu digo para você é que está faltando liderança, está faltando coragem, né? Não adianta você fazer um investimento, dinheiro não é tudo. Você não pode flertar com o crime. Vai começar com o Camilo. Logo quando eu assumi o mandato, eu fiquei estarrecido quando eu vi o Camilo pegar em dia de trabalho um jatinho e ir lá para a porta da Polícia Federal lá em Curitiba gritar Lula livre, pô. Esse é o nível, entendeu? De militância ideológica de um cara que foi condenado, todo mundo sabe. Eu sei que é um vírus, essa história de PT é um negócio meio louco, né? Mas vamos lá, todo mundo sabe, o cara foi condenado em 3 instâncias, por dezenas de juízes, lavagem de dinheiro, corrupção. O nome do Lula foi citado centenas de vezes em delações premiadas de caras que roubaram o Brasil, que saquearam. Só um gerente da Petrobras, do 3º escalão, ele devolveu 500 milhões de reais.
Esse dinheiro caiu de onde? Do céu? Foi roubado seu. E ele disse, a indicação, quem foi que indicou ele? Foi o Lula. Então, é a gente ser muito inocente, fazendo um trocadilho com a palavra, acreditar nessa lorota do STF, que por um CPF, um malabarismo jurídico para tirar ali de Curitiba e jogar para Brasília para descondenar. Ele não foi inocentado, Lula. Ele foi descondenado. Essa é a realidade do país de inversão de valor. E essa turma está querendo chegar na prefeitura com Evandro Leitão. Já chegou no governo federal. Chegou com o Elmano, advogado do MST. Gente, cearense, que acorda! Nós somos terra da luz, não é terra da sombra, não. Terra de treva, não. Já deu. A minha avó dizia no interior do Ceará, lá em Morada Nova. Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor. A gente quer sofrer mais do que... Não existe nada acontecendo parecido com aqui na segurança pública. E eu te digo isso porque eu visito outras capitais, Maceió, Recife, que eram muito mais violentos há 10, 15 anos atrás. O Fortaleza passou de braçada. Passou de braçada. É policial morto dia sim, dia não. Que a gente está vendo aqui. Essa semana nós tivemos casos, 2. Um cara foi torturado. Você não pode passar para um outro lado de uma rua, porque a facção tem os territórios. Se você passar para vender bombom do outro lado, o cara mata e tortura. Você não pode, numa UPA, da sua casa, se tiver aqui lotada da outra lá, uma emergência, levar sua mãe, você morre. O que é que precisa mais para a gente entender que tem que trocar, que tem que mudar, que tem que colocar alguém que não tem amar? O PT flerta com crime o tempo inteiro. Quer o exemplo disso? Vamos dar um exemplo só. A questão da saidinha dos presos. É por isso que eles não querem que eu participe de debate. Porque eu votei lá, eu lembro. E o PT tentou de tudo, o Lula foi lá e vetou a alma do projeto, nós derrubamos. Ele sinaliza o tempo todo. Você lembra do ministro dizendo que, não, pequenos furtos, celular, cervejinha. O ministro que hoje é o líder do governo no STF. Que é o líder do governo do STF. Eles relativizam o crime, cara. Essa é a realidade. Tá aí o governo Lula alinhadinho com o STF. A insegurança jurídica tomando de conta. É isso que a gente quer? A venezuelização do Brasil? Porque o caminho é esse. Na verdade, nós falávamos muito da venezuelização do Brasil. Eu acho que a Venezuela está se brasilizando com as ações últimas que tem tomado por lá, né? É verdade. E o engraçado é que agora o Lula está pedindo voto impresso, né? Na Venezuela, né? Está cobrando do Maduro. Maduro, cadê o voto impresso para você mostrar aqui para nós, né? Que dá a entender. É uma piada pronta. É porque é o seguinte, olha, essa história do voto impresso, ninguém é contra o voto eletrônico, né? Eu não sou, né? Eu sou um cara da tecnologia. O que eu quero é só mais uma camada de segurança. Claro. E o que houve na Venezuela é que com o voto impresso, quando existe fraude, fica escancarado. Lá ficou escancarada a fraude e ele não teve como apresentar os votos impressos. Por que lá o sistema era bom? Antigamente não tinha adversário. Ou eles matavam, ou prendiam, ou botavam para fora, elegiam de qualquer forma. Desta vez, parece que o povo cansou, que qualquer um, botaram Gonzalez de última hora, e o cara, mesmo assim, o povo queria dar o troco. Você me perguntou sobre a experiência minha na área de segurança. Eu passei 30 anos da minha vida no setor de segurança. Fiz ronda, né? Claro que na área privada, mas checando milhares de empregos que nós geramos aqui, o trabalho das pessoas. Então, assim, segurança é liderança, é coragem para enfrentar. Dinheiro tem, é aquela outra camisa que eu fui proibido de usar num debate. Dinheiro tem na prefeitura e no estado sobra, tanto é que eles gastam 2 B de bola em dia com propaganda. Dinheiro tem demais, com teu imposto. Aí eles vão aumentando. Tá aí o Evandro Leitão, ICMS, o DPVAT, que o PT votou a favor da volta dele lá em Brasília. Eu denuncio. Foi por um voto só. Eu fui o único senador que votei contra. Eu vou falando dos impostos aqui, né? Taxa do sol, taxa não sei das coisas.
E essa é a realidade deles. Quem é que vota com o povo mesmo? Tá caindo essa máscara. Então, o que eu digo para você é que nós estamos vivendo um momento dramático. Dramático. Sabe aquela teoria do sapo? Do sapo na panela? Sei. Né? Uma coisa você vai aumentando devagarzinho aqui, o sapo nem sente. É o que está acontecendo com nós, com a gente. O que está acontecendo conosco é isso. Vai aumentando a temperatura, banaliza a vida, degola a criança. Choca ali durante umas horas, se choca. Algumas pessoas ainda. A insensibilidade, porque banalizou aqui em Fortaleza, cara. Banalizou. Aqui estão degolando as pessoas, porque é de uma facção, é de outra. Quantidade de jovens que estão morrendo, né? É um negócio assustador. 320 assassinatos no mês de março. Então, eu me coloco totalmente à disposição. Eu estou com o general Teófilo. Eu estou na área da segurança com o coronel Plauto. O general Teófilo, que foi candidato a governador comigo em 2018, eu fui a Senado e ele foi contra o Camilo, ele denunciou tudo o que está acontecendo agora. Disse, ó, vai acontecer isso. O hub das drogas lá no Pecém. O avanço em Caucaia, os bairros dominados. E sabe o que está me preocupando? Já está começando a ter um sentimento de gratidão. Sabe de quem? Da população estarrecida, desprotegida, com estado omisso, conivente. Porque a facção chega lá e diz, ó, a partir de agora não tem mais roubo aqui não. Bota a ordem. Competência do Estado. Agora, a ausência, chega alguém no pedaço, no território, que é ausente. Impõe a autoridade deles. Impõe a autoridade deles, dentro da regra deles, sem lei, joga a lei para fora, não existe, é lei do talião, olho por olho, dente por dente. E dizia o Mahatma Gandhi, no olho por olho, dente por dente, a humanidade vai acabar cega e banguela. O Mahatma Gandhi é lá na frente. Aí eu digo para você, o cara tá sentindo gratidão, o seu conterrâneo, o meu conterrâneo, fortalezense, tá sentindo gratidão porque o crime organizado chegou e começou a organizar, cara. Já tem um monte de areninha que diz o seguinte, quem joga é aqui, quem vai jogar nesse horário é esse, é o crime. Não é a prefeitura mais não. Eu vou fazer, porque eu acho que o problema estrutural da segurança não é só o enfrentamento ao crime. A gente tem que criar alternativas sociais para tirar o jovem da ociosidade, que fica como uma presa fácil do crime. Eu vou criar mais quadras, não é só areninha não. Botar tatame, arte marcial, tem muito jovem, energia. Vou colocar... Por que nós temos o maior parque aquático da América Latina e as pessoas não podem ter um mini parque aquático em 6 macro-regiões? Vou fazer. Eu vi essa sua proposta e vi um jornalista do Povo, assim, tentando ridicularizar. E é uma proposta dessa, eu fiquei pensando, ué, mas o pobre não tem direito? Tem não, para essa turma, é a turma do iPhone, né? Os comunistas de iPhone, entendeu? Então, quer dizer, é complicada a situação. Então não só assim, areninha, já tem areninha, o que o senhor vai fazer? Artes marciais... Esportes, nós vamos reduzir parques. Pronto, eu vou lhe contar. Nós vamos reduzir as regionais de 12 para 6, como era antigamente, funcionava. Acabar com esse negócio de politicagem. Vamos botar gente técnica para resolver. Eu estou vindo para resolver com a Silvana Bezerra e com o time. Na área da saúde, Anastácio Queiroz, doutor Leonardo, que foi presidente do Sindicato do Médico. Anastácio Queiroz é aquele, dos maiores secretários de saúde da história. Na área de segurança, eu falei, general Teófilo, coronel Plauto. Nós temos um time, Geraldo Luciano é o maior executivo, um dos maiores executivos do Brasil, cearense, está coordenando a campanha, nós temos time. Vamos pegar as 6 regionais que vão ficar, as macro-regiões, eu vou colocar um mini parque aquático em cada um. Por que não? Num espaço que tem areninha, colocar tatame, bota mais uma sala com aula ao ar livre ou fechado. Né? Vamos colocar quadra de tênis. Onde você vai, em qualquer capital do Nordeste, eu não vou nem longe, tem lá quadra de tênis para as pessoas usarem. Né? Por que a gente não pode fazer esse tipo de atitude? Outros esportes, uma piscina com 2 raias semi-olímpica. Você viu o resultado pífio do Brasil agora nas Olimpíadas de natação? A gente sempre teve grandes medalhas. Vamos colocar nessas 6 inicialmente, para ter aula de natação. Isso ajuda até os idosos também. É uma atividade de lazer, nós temos que criar. Eu já faço isso. Eu não só falo. Como senador, eu já invisto desde 2019 em projetos sociais aos montes no estado do Ceará que
mobilizam ex-jogadores de futebol. Ex-jogadores, Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Que o projeto, os investimentos das emendas parlamentares nossas mantém crianças em atividade. Então por que a gente não pode fazer isso nos espaços públicos? Vamos retomar isso aí, você pode ter certeza que falta é boa vontade, coragem e Agora, liderança. por que ninguém pensou nisso? Porque a ideia das areninhas é uma ideia muito boa. Boa. Mas morreu ali, né? E quando você fala tatame, eu lembro muito bem de... Olha, Luciano, quem aprende a lutar não briga. Não briga. Não aprende a lutar para brigar, para ir para a rua. Não, é na competição que tem, assim, aspectos morais, disciplina que são desenvolvidos. Sim. Né? E eu queria chamar... E o custo disso? E o custo disso? Lá embaixo, tatame, com professor, porque a prefeitura vai ter um guarda municipal para dar segurança ali, para não deixar o crime dizer quem joga e quem não joga. Rapaz, falta vontade, cuidado, é carinho, iluminação. Isso tudo. Fortaleza tá um breu até 2 meses atrás. Estava um breu. Agora já começou a iluminar, não tô? Eu vou nas feiras e converso com os feirantes. É impressionante. Lá no Álvaro N, por exemplo. O feirante chegou para mim, ó, doutor, tá vendo ali? Já tem segurança aqui, ó, a prefeitura tá mandando. Mas passou 4 anos sem ter. Pode ter certeza, passou a eleição, eles tiram. Aí vai cair nisso de novo? Esse é o grande lance. E outra coisa, você que está nos assistindo, sei que a sua audiência é qualificada, mas sempre alguém conhece alguma pessoa que não tem tanto acesso. Não venda seu voto, não. Pelo amor de Deus, não faça isso, não. Na hora que o cara vem com 1000 vantagens, por emprego, por uma série de coisas, sabe o que acontece? Quando você precisar da saúde, quando você precisar da segurança, quando você precisar de alguma coisa que o Estado funcione, que é seu direito, não é vereador fazendo ponte, não, é o seu direito, eles vão chegar e vão virar as costas para você e dizer, ó, já te dei lá, lembra? Lembra na época da eleição? Já acertei contigo. Então, a gente tem que ter essa noção, tem que ter. Só voltando ainda para a camisa, né? É muita coisa sobre segurança e muitos detalhes. Então, dentro desse cenário todo de insegurança crescente no Ceará, se eu não me engano, foi o capitão Wagner, a iniciativa foi dele, de propor a CPI do narcotráfico. Na época, Evandro... Foi da Raquel Queiroz. Raquel Queiroz? Foi, lá de Quixadá, você acredita? Do PT. Do PT. Foi, aí ficou parado. E aí o pessoal começou a pressionar e o Evandro boicotou, sabotou o negócio. Não acredito, olha aí. Imaginava que fosse do capitão. Pois bem, houve uma tentativa de fazer a CPI do narcotráfico para investigar esse negócio. Raquel Marques, perdão. Raquel Marques. Raquel Marques. Muito bem. O Evandro era o líder do governo na época. Hoje, o prefeito Sarto cobra do Evandro um vídeo em que ele falou que não ia fazer isso e justificou porque eu tinha uma família. O que é uma coisa deplorável para um homem público, né? Ou assuma a responsabilidade, ou se não tem essa coragem, renuncie. Abdique disso, deixe para outro. Mas aí eu ouvi uma discussão na Assembleia logo depois disso daí, os deputados do Evandro dizendo, olha, o Evandro assinou. Não, o Evandro disse que assinou ou não assinou. Depois disseram que o Sarto tinha assinado e retirou. Então, os dois, na época, um era líder, o outro vice-líder, e não deixaram... E eram do mesmo partido. O mesmo partido. Ambos eram do PDT. Porque o Evandro não era petista, ele não tem... É o recém-convertido, o Evandro é recém-convertido. Você olha pro Evandro, você não vê um petista ali, né? E parece assim, como é que esse partido que tinha tanta gente bota um cara que vem de fora? Então, era só para lembrar desse aspecto lá. Os dois... Você vê o Camilo, você vê petista? Deixa eu fazer uma pergunta da um entrevistador aqui no Café com Clever. Mas eu sempre disse que o Camilo era o menos petista dos governadores. Pois é. Porque era até um elogio. Porque eu dizia, era o único que tinha essa preocupação com o fiscal, que os demais... O fiscal não é o fiscal. Não é o coletor de imposto. Não é o coletor de impostos, não, né? Que o Evandro, né? Não gosta, né? É um cobrador de impostos. Né? Mas deixa eu dizer uma coisa. Essa é muito cômodo para eles. Você nota que eles usam branco? Eles não usam vermelho, não. Eles têm um padrão, pode pegar. A campanha do Camilo, campanha do Evandro, campanha do Elmano, tudo de branco. Mas o Evandro, me perdoe, o Evandro avermelhou. Sabe por quê? O Evandro precisa dizer, provar para os petistas que ele é petista. Que ele precisa. PT, ninguém conhece. E ele está fazendo as rasteiras como ele fazia no futebol.
acha isso bonito, mas é falta de respeito que fizeram agora com a Marion, pô. Você viu essa da Marion? Como foi? Você que tá na campanha dele agora, né? Tá na campanha dele, a ex-esposa do A ex-esposa do Sarto tá lá? Rapaz, as fotos que circularam aí, eu não conheço, eu não sei. Mas a Marion, você pegar uma coisa... Imagine, é como se você pegar o seu filho, porque quem tem pet sabe, eu tenho. É um membro da família da gente. Então, o Sarto, eu acho isso, olha, eu tenho minhas divergências com o Sarto, mas eu jamais faria um troço desse de pegar um familiar. É como se fosse para humilhar, para espezinhar. Olha, ele tá aqui comigo agora. É o que vale tudo. Sei lá o que é que prometeram. Até isso eu tirei de você. Sei lá o que é. Até isso eu tirei de você. Que foi ele usou a Marion, né? O pet dele. Ali na campanha, o Sarto, naquela época, deu uma visibilidade muito grande. Agora o Evandro aparece. Eu teria vergonha. Entendeu? Porque isso é uma briga que vai pro lado pessoal. Deixa a família de fora, cara. Realmente. Entendeu? Então, não sabia desse detalhe. Não, esse detalhe aí é um negócio assim que eu fiquei assustado como eu vi. O nível que os fins justificam os meios para essa turma. Para ganhar a eleição. Aliás, outra do Evandro, que o Evandro tem o maior número de tempo. E aqui é uma sugestão para o Legislativo, né? Que tem que ter a informação de quem está fazendo aquela peça. Acontece que é igual aquela bula, né? Ou quando era uma propaganda de rádio, que você não sabe exatamente. Não sabe quem é. O que acontece? Quando a gente é do marketing, eu trabalho também com isso, sabe que bater no adversário é uma faca de dois gumes, né? Porque também você pode derrubar o adversário, ao mesmo tempo você atrai rejeição. O que acontece, que eu vi duas peças, pelo menos, contra dois candidatos, um contra o Sarto, o outro contra o Capitão Wagner. São peças atacando, que a gente chama de propaganda negativa, mas o público não sabe quem é que mas está fazendo. Você ouviu a coligação? Não, aí, daquele bem rapidinho, você ouviu quem era? Aí eu vou lá na minha televisão... dar um pause. Para olhar quem era. Era o MDB. Eu vejo, o último lá é o MDB. Eu digo, é a coligação do Evandro. Então, mas isso foi hoje? Não, todo dia. Não, porque você está me trazendo uma novidade aqui. Todo dia. Sai aquele letreiro pequeno que ninguém lê. Mas não tem o áudio. Por exemplo, se é um cego... não dá. Eles se escondem. A legislação está errada. É igual o negócio das precauções com remédio. Aquilo ali é para inglês ver. Aquilo é feio. Então, se houve uma covardia lá quando não assinou, é uma outra covardia de bater, dar umas unhadas, né? E esconder a unha. Esconder a unha. Mas tem uma informação, Luciano, que eu vou até checar novamente, mas eu não vejo o PT bater. Eu não vejo o PT bater, por exemplo, no André. Você já viu? Não. E eu ia chegar a isso aí. Não é estranho isso? Nós vamos para o intervalo e vamos voltar atrás e vamos discutir por que é que o PT não bate no André. Café com Kleber. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Você bem que podia comparecer e me ajudar a manter o programa no ar. Senão, vamos ficar só na saudade. Com qualquer quantia, dê o maior valor ao Café com Kleber. Pix do celular 85 99616 1470. Repita. 85 99616 1470. A minha voz depende de vós. Faz o Pix, vai. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Café com Kleber. Muito bem, estamos de volta com Café com Kleber, na sua audiência. É o mundo todo, bebê. E no último bloco, né, nós estávamos falando sobre por que o Evandro, que tem 50%, né, reúne todo mundo do horário eleitoral, e o Evandro tem mais um pouquinho,
E esse que está aqui conosco tem 0, né? Não parece um negócio esquisito? Mas vamos para lá, isso é da legislação, tem que ser corrigido depois. Então eu vi peças do do Evandro Leitão, batendo no Capitão Wagner, batendo no Sarto. E eu vejo Sarto batendo tanto no Evandro quanto no André. E vi Wagner batendo fortemente no André, coisas que eu também me surpreendi com o Wagner. Para mim é uma novidade na campanha esse posicionamento, essa postura do Wagner. E surpreende mais porque ele se postou como um cara, eu mudei, eu era o bom moço, né? Eu não vou entrar nessa, eu sou o maduro, precisa de maturidade, e não vejo o Evandro batendo no André. Aí eu pergunto, o que é que o senhor acha disso? Tchan, 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 tchan. O PT escolheu o André. O PT escolheu o André, está fazendo de tudo para que o André vá para o segundo turno, porque sabe que derrota o André. Entendeu? Sabe que desconstrói. Porque na prefeitura tem que ter muita maturidade, tem que ter muita experiência de vida. E o André é uma pessoa corajosa, né? Um parlamentar que tem feito um bom trabalho, mas eu acredito que não tem essas características, né? Então é muito fácil o PT, sabe lá o que é que o PT tem, mas ele escolheu claramente o André, está chamando para armadilha e o André está caindo. E o pior, as pessoas que são conservadoras, os conservadores cearenses, meus conterrâneos, o pessoal de direita está caindo nisso. Se você pegar, esse negócio de pesquisa eu já falei aqui, eu acho que eu falei no último, né? Eu não lembro, assim, se dependesse de pesquisa eu não estava aqui batendo papo com o Luciano, e nenhuma delas vocês. Dava sua não dava, o Heitor Ferrer ia ganhar a eleição, a pesquisa jogou ele lá para baixo, ele não ganhou, você vê que ele quase vai para o segundo turno em 2012, casos e casos do próprio Capitão Wagner. Esse negócio de pesquisa é manipulação, quem dá mais, tanto é que eu tenho um projeto para proibir até 30 dias antes da eleição. Cadê que eles votaram? Aquilo é um jogo de quem tem dinheiro, que os partidos políticos estão cheios de dinheiro saindo pelo ladrão, como diz. E aí, por que você acha que o PT escolheu o André? Né? Tá muito claro. Então, não bate no André, tá deixando isso. Você tem que ler os sinais. Você que é de direita, que quer que a direita entre, mas entre para valer em Fortaleza, pela porta da frente, e que faça uma administração jamais vista, você tem que votar naquele candidato, e o primeiro turno é para isso. Vamos lá, a construção de primeiro turno e segundo turno na nossa legislação. Primeiro turno é para você votar naquele candidato que você acha que é o melhor. Acha que é o melhor. E aqui, sem modéstia, a minha experiência de vida me levou para todos esses cantos, para a área da segurança pública, que é a grande tragédia, 30 anos nessa área. Me levou para administrar um clube cheio de problemas, que era o Fortaleza Esporte Clube. Profissionalizamos, organizamos, subindo. Está aí o resultado de uma sequência de gestão. Escolhi as pessoas certas, tanto é que o Marcelo Paes, que eu fiz questão de colocar como meu primeiro vice, porque eu sabia que a minha missão ia terminar e que tinha alguém, eu tinha responsabilidade com o clube. Está aí dando resultado. O bom gestor é aquele bom gestor, um bom time, né? Um bom time, sentido, no, né? do bom time, no campo dois e na times. administração, né? Fui produtor cultural, fazendo dezenas de filmes, produção de mostra de teatro, que acontece há 2 décadas. Eu passei por essas áreas sociais, ajudando entidades, até hoje, né? Então, assim, e a minha rejeição qual é? Compara a minha rejeição com o André Fernandes. Compara a minha rejeição com o Capitão Wagner. Né? Lá embaixo, se você confia em pesquisa, pelo menos nesse aspecto aí, a minha rejeição está lá embaixo. Né? Então, esse negócio de voto útil, acabe com isso, pelo amor de Deus. E observe os sinais. Por que estão querendo atrair para Arapuca o André Fernandes e as pessoas não podem cair?
Porque eles acreditam que é fácil abater e você ficar com o PT. Governo Lula, ficar com o PT. Não é humano. Ficar com o PT com Evandro Leitão. Aí tá de brincadeira com a cidade, eu acho que... aproveitar e dizer assim, olha, o programa Café com Clever, para quem conhece, já segue, né? Graças a Deus, obrigado a vocês. A minha postura sempre foi essa também. Nós temos 2 turnos exatamente para isso. Se não, para que 2 turnos? O primeiro turno é para você votar na pessoa que você acha aquela melhor. Nesse caso aqui, a melhor para governar Fortaleza. Pode ser para governar o Estado, pode ser para governar o Brasil ou seus representantes nas diversas câmaras legislativas. Então, realmente, não caia nessa. É desinteligência dizer, não, eu vou votar porque... Não faça essa lógica. Essa lógica é no segundo turno. Nesse momento, vote com a pessoa que você acha a mais... a que seja melhor para o destino do seu país. Para você, para a sua família, para os seus amigos. É assim que deve ser. Agora, você falou na direita, né? Quem quer direita? O capitão Wagner estava sendo chamado de... já estava um apelido aí dele, que é o cavalo paraguaio, que parte na frente e jamais chega, né? Jamais ultrapassa a linha de chegada. Na última, o Jornal Povo trouxe essa discussão, essa contabilidade agora, das 57 inserções do capitão Wagner, 50 foram utilizadas para atacar o André Fernandes, da direita. E cadê o ataque para a esquerda? E aí eu pergunto, trazendo assim, como é que se faz para a direita se unir? E será que o capitão Wagner está fazendo o papel de gente de fora, de infiltrado, em vez de cavalo paraguaio? Seria agora um cavalo de Troia? Pois é, o que a gente vê, eu respeito muito a história do capitão Wagner, a gente tem que reconhecer que durante muitos anos ele estava praticamente sozinho na oposição a Eus Ferreira Gomes. Mas o partido dele é um partido que faz acordão, tá? E a gente precisa avaliar isso também. O União Brasil tem 3 ministérios no governo Lula. Que moral... deles com uma sombra de corrupção aí forte, né? Que moral tem para criticar força o PT? E como você falou, o Juscelino Filho, que é o ministro das Comunicações, todo enrolado, cheio de bronca. E o Lula mantém. União Brasil tá junto aqui em Maracanaú. Roberto Pessoa e PT. O capitão Wagner estava até pouco tempo lá na Secretaria de Saúde e deixou a irmã. Eu particularmente respeito, mas não concordo com esse tipo. Isso é velha política. É espaço... Sabe? É uma sesmaria, né? Não é por aí. Não é por aí. Entendeu? A gente está cansado disso. Então, eu vejo, assim, uma destruição. Eu tentei falar com os dois. Tá? Aliás, falei com os dois. Tentei fazer um encontro para que a gente pudesse conversar e cessar essa briga entre os dois. Porque quem sofre com isso é o pessoal da direita. Os conservadores. As pautas da vida, da família, da liberdade. Quem sofre com isso... E o Evandro, ó... assistindo de camarote e batendo palma na destruição dos dois. Só que o Evandro só bate no capitão. Né? Ele não bate no André. Então, liga os fios, como dizia o nosso querido Alan Neto. Né? Liga os fios e faz as tuas próprias conclusões. Por quê que é isso? Então, eu quero deixar muito claro. Lá no Senado, eu sou um de 81 senadores. Muitas vezes o que sobra para mim, e olha só, é o microfone da tribuna. E mesmo assim, muitas vezes eu já denunciei, quem me acompanha na rede social sabe, o pessoal do poder cancela as sessões para não ter o microfone da oposição. Cancela a sessão. O presidente chega lá, não vai ter hoje. Dia normal. Quantas vezes, por dezenas que eu denunciei isso? Porque quando acontece um escândalo no governo Lula, o Senado está sendo um puxadinho, tanto do STF como do governo petista, e eles cancelam a sessão do ministro Silvio Almeida. Eu quis falar, logo no dia seguinte eles cancelaram a sessão, porque teve a polêmica do assédio sexual lá, enfim. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? É que tá estranho isso. Eu tentei fazer a pacificação entre eles, não deu. Até o capitão Wagner se colocou. Você falou com os dois? Falei. O capitão Wagner disse, eu sento.
Revelando aqui de primeira mão para você. Tô chateado, poxa, isso aqui entrou numa coisa que não é bacana. Não, e foi no lado pessoal, né? Mas eu sento. O André ficou enrolando, depois não respondeu. Entendeu? Agora, o André foi o mais atacado, né? Cá para nós, né? Não houve um ataque tão feroz. Não vi nenhum dos candidatos que tenha sofrido um ataque tão feroz quanto o que está centrado em cima do André. E não só pelo Wagner. O Wagner está mais nisso, né? Seria um sonho, de repente, os dois que não se bicam e, para a direita, eles renunciarem a favor de Girão? Rapaz, eu acho que, com todo respeito, eu sei que os projetos pessoais mobilizam muito na política, né? E principalmente pensando na próxima eleição. Pensando na próxima eleição, que é a eleição de deputado. Que é um cargo que é o sonho dos partidos políticos. Não é nem senador, não. É o que dá grana, É o que dá grana para o partido, que é o deputado federal. E puxa outros, né? Dá grana e tempo de TV, né? Dá grana, tempo de TV e puxa outros. Porque quando você tem... Aí você pega um candidato que está tendo a exposição na mídia o tempo todo, em placa de carro, em bandeirinha. Ele vai puxar voto na próxima eleição, concorda? Porque tem a visibilidade. O grande potencial do político é a visibilidade que ele tem. Então, já estão as eleições garantidas para esses partidos que vão. E o povo de Fortaleza, como é que fica? Com todo o respeito, eu estou olhando para o povo de Fortaleza. Eu não precisava. Vocês sabem que eu tenho a minha vida resolvida. E lá no Senado, que é o sonho de muita gente, eu poderia estar ficando lá tranquilo, ajudava um ou outro aqui, mas eu não vi, nem no projeto do Wagner, nem no projeto do André Fernandes, consistência em algo diferente para Fortaleza. Consistência numa gestão eficiente para resolver os problemas dos fortalezenses. Eu não vi, não me identifiquei. Os partidos são acordões de um lado e de outro. Você vê que o PL... Tem muita musiquinha, muita correria. Muita musiquinha, muita brincadeira, ataques, infelizmente. Né? Ninguém aguenta mais briga por política. E você vê que o PL votou a favor da anistia bilionária de partido político. O único que votou contra fomos nós, foi o Partido Novo. Então eu vou votar em quem? Primeiro turno eu ia votar em quem? Era muito cômodo para mim. Não, eu não vou ter tempo de TV... Não vou ter tempo de rádio. Eu escolhi isso. Mas eu não poderia colocar a cabeça no travesseiro sem colocar meu nome. Por mais que se tenha dificuldade, desafio, seja um negócio difícil. Mas eu estou combatendo o bom combate por você, fortalezense. Colocando o meu nome por você. Então, eu acredito que esse projeto é o melhor para Fortaleza e eu espero sabedoria. A emoção é importante numa eleição, você sabe. Ela é importante, mas a gente precisa ter noção de onde é que o inimigo está nos levando. E me parece que o inimigo quer claramente o André Fernandes, o adversário. A ajuda a iludir, né? Ajuda a iludir com dancinha, com ataque, com coisa. E agora o grande ataque que a gente está sofrendo, sabe qual é? É a segurança pública completamente entregue ao crime organizado. A mortandade, matando as pessoas. E o sapo que estava na água morna, que eu falei há pouco, que você vai, ele morre. Se tivesse quente e jogasse o sapo, ele pulava. Mas, senador, o senhor falou assim, tempo de TV. O senhor só não tem tempo porque você mudou de partido, né? O Novo tem 4, acho que o Podemos tem 14. Por que você escolheu sair do Podemos e ir para o Novo? Pela coerência, do pensar, do falar e do agir. Como diz aquele velho ditado que a gente aprende. O Podemos começou a mijar fora do pinico. Né? Começou a flertar com o governo Lula. E o Partido Novo, esse sim, é a maior oposição que nós temos dentro do Congresso. Basta você ver as votações. Tem lá um ranking dos partidos de oposição. É o Novo. Não é outro P. Não é outro partido. É o Novo, que é o partido mais de oposição. A gente vê o senador Girão lá no Senado e o Van Hatten, né? E o Van Hatten, e a Adriana Ventura, e o Gilson Marques, e agora o Ricardo Salles, que veio para o Novo, exato, que chegou no Novo. Então são combatentes. Agora, qual é a violência? Foi deixado de lado lá em São Paulo, né? Era um bom nome. Era um bom nome, nessa confusão que está lá, né? Agora, eu quero dizer para vocês, qual é a violência que você está sofrendo? Essa é a emoção. A emoção não é de dancinha. Chegou a hora da verdade e responsabilidade.
precisa ter experiência de gestão para resolver o problema de Fortaleza. A gente tem que ter cuidado para não fazer um erro terrível e a direita entrar e se queimar. Sei lá se termina o mandato e se terminar com a gestão que não vai conseguir. Uma cidade dessa precisa ter histórico. E por isso que a gente está com o nosso nome. Qual é a violência que você está sentindo? Segurança pública eu já sei. E a da saúde? E a da saúde? Anos para uma cirurgia, para exame, para consulta. Isso é violência que está acontecendo aqui. A gente não pode aceitar e tem que resolver. Não é com dancinha. Não é com beleza física. A gente tem que resolver com competência, através de uma gestão eficaz que tem resultado. E é isso que Fortaleza tem a chance de escolher. E meu nome vai estar lá. Fortaleza, tem o Leão e tem a da Nossa Senhora da Assunção. O senhor foi ao Fortaleza, não precisava também ir para lá, não ia se aproveitar do time e trouxe o Leão. Saiu da lama. O Leão estava na lama da Série C, como se fosse um destino que ninguém tinha mais como fosse uma predestinação. Eu me lembrava muito disso, Fortaleza não saía dali. O senhor vai lá e consegue que o time vá para a segunda divisão e hoje é um time campeão, é um time que honra. Eu não sou Fortaleza, eu sou Vozão, tá? Mas eu me alegro, não sou desses loucos também, eu me alegro com o time cearense, não quando joga com o Vasco, tá? Adoro quando o Fortaleza ganha do Flamengo, quando ganha do Bahia, né? Mas tu é mais vascaíno do que Vozão? Às vezes, sabe, às vezes. Eu fico me perguntando, se for o Vasco e o Vozão, como é que eu iria postar, né? Eu torço por um empate. Mas eu digo assim, independente dessa cor clubística, né? Mas dentro dessa linguagem futebolística, Fortaleza ainda não é como se estivesse ainda na lama, na Série C. Isso. Não estaria na hora de o senhor fazer também essa missão de tentar tirar, de levar Fortaleza para a primeira divisão? Para dar acesso às pessoas, à saúde, à segurança, à geração de emprego e renda, né? Agora, eu quero deixar muito claro, eu entrei no Fortaleza, ninguém faz nada sozinho, você sabe, né? Eu entrei no Fortaleza com muita vontade de servir, colocando à disposição todo o meu histórico, né, de gestão, todo o meu histórico de experiência de vida. Fiz investimento no Fortaleza também, né? Teve um momento ali que não tinha outro caminho. Fortaleza não precisa disso. Fortaleza precisa de alguém com ética, que saiba administrar, porque dinheiro tem 13 bi. Então eu estou à disposição para fazer isso e Deus abençoar, porque ninguém faz nada se Deus não abençoar. No Fortaleza Esporte Clube nós colocamos um tijolinho, organizamos, pacificamos, era cheio de briga interna no Fortaleza, por isso que a bola não entrava. Você acha que a bola entra por acaso? Tem uma razão. Você falou tijolinho, é só que o Sarto fala, viu? Pois é. Mas eu sempre usei isso. Ele fala tijolinho, né? Mas ele fala assim, eu coloquei um tijolinho, é? Não, não, tijolinho, né? Do calçamento que ele tá fazendo. Não. Tem tijolinho no seu, tem tijolinho. Falo, numa simbologia. Eu coloquei um tijolinho, né? Outras pessoas que eu montei a minha diretoria lá, inclusive com o Marcelo Paes, meu vice, colocaram tijolinhos. Então, Fortaleza, para a bola entrar, teve um trabalho de profissionalização, de organização, e tudo deu certo. Por que na cidade que leva o mesmo nome do clube não pode dar certo? E outra coisa, e a gente tem que se diferenciar. Diferente do Evandro Leitão, que foi presidente do Ceará, que não respeitava o Fortaleza, desdenhava, nem sequer falava o nome do clube, porque a intolerância é grande. Eu sempre respeitei o Ceará Sporting Clube. Você sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz como presidente do Fortaleza Sporting Clube? Tinha acabado de assumir. Foi visitar, sabe quem? O Ceará Sporting Clube, seu Vozão. A torcida do Fortaleza, um pouco já intolerante, né? De 8 anos na Série C. Esse cara acaba de assumir, faz uma loucura dessa realmente, que vai se rebaixar pro rival, né? Porque aquela coisa da... A paixão. Paixão, eu disse, calma. Eu cheguei pro Robson de Castro e disse, Robson, nós estamos tendo 5 a 6 mortes por Clássico Rei. Porque um caba tá com a camisa do Fortaleza, o outro tá com a camisa do Ceará.
nos terminais de ônibus, mata por isso. Ao redor do Castelão, mata por isso. Robson, a gente tem que fazer alguma coisa, nós somos presidentes. O exemplo tem que vir de cima. Sabe o que é que o Robson fez? Fechado, Girão. Vamos, e foi fantástico, ninguém faz nada sozinho. Ele disse, vamos fazer parceria para a gente mostrar a cultura da paz, a importância da cultura da paz. Aí o que é que nós começamos? Primeiro jogo, Fortaleza e Ceará lá no Castelão. Tudo combinado, né? Ele me chama para ir pro camarote do Ceará. Aí eu coloco minha camisa do Fortaleza, ele tá lá com a camisa do Ceará, me recebe. A imprensa cearense nunca tinha visto aquilo. Batendo foto, a torcida lá em cima torcendo o nariz, como diz, né? Uma parte torcendo o nariz, outra curiosa. Deus é tão maravilhoso que naquele jogo eu tava sob pressão, porque eu tinha acabado de chegar, a torcida tava meio... O time tava numa... Deus é tão bom, o Ceará fez 1-0, eu disse, meu Deus do céu, não consigo mais voltar pro clube depois de sem perder isso aqui, não vão... Empatou o Fortaleza, empate, termina 1-1, né? No outro Clássico Rei, eu recebo o Robson de Castro no camarote do Fortaleza, eu com a camisa do Fortaleza, ele com a camisa do Ceará, né? E a gente assiste o jogo junto. A gente coloca o mascote do Fortaleza, o Juba, o leão, né? Entrando com uma bandeira com as cores do Ceará escrito paz. Mas... Com as cores alvinegras. O Ceará coloca, né? O Robson colocou o mascote do Ceará, né? O vovô, com a bandeira escrita paz, com as cores azul, vermelho e branco. Olha que coisa linda que você vai construindo no inconsciente coletivo. Perfeito. Botamos os jogadores para entrar alternado, um do Fortaleza, um do Ceará, um do Fortaleza. Nunca tinha acontecido isso. Resultado da história, dessa prática que a gente fez. A violência no estado do Ceará, todo mundo está vendo o que é que está acontecendo. Os números de guerra entre países. Mas no futebol, praticamente zerou. Porque um está com a camisa, o outro está... Porque nós podemos ser, nós colocamos a cultura, podemos ser adversários dentro do campo. É como na política, viu? Podemos ser adversários dentro do campo ou na política, mas jamais seremos inimigos, porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Dentro do campo é um querendo ganhar do outro, mas fora do campo, cara, a gente não pode querer matar o outro. Né? Então, eu acho que o futebol tem muito a ensinar, inclusive na segurança pública, para que a gente possa construir uma sociedade mais feliz, porque o objetivo, Luciano, é tornar a Fortaleza, isso aí é meu sonho, a capital nacional da vida, da família, que é a base de tudo de uma sociedade, e da paz. E é isso que nós vamos transformar a Fortaleza. Por isso eu preciso muito que você avise, porque o PT não está querendo deixar... Adivinha por quê? Que o meu nome chegue, né? A gente estava indo tão bem, você trouxe de novo o PT para a história, né? Mas aí é o seguinte, eu estava numa vibe boa, eu fiquei assim, é muito interessante. Primeiro assim, a simbologia das coisas, né? E a construção de valores, da defesa de valores. O que eu vejo, digo muitas vezes no programa, é que o mal do Lula não foi o roubo em si, a corrupção em si, que já é muito ruim. Mas o exemplo que ele dá de que o mal compensa, roube, mas roube muito que você vira presidente. Ao mesmo tempo, quando fala de exemplo, quando você vê os ministros que deveriam ser a salvaguarda da Constituição, aqueles que deveriam mantê-la blindada, fazê-la cumprir, é o que afrontam. E ainda com uma ironia, estamos fazendo isso para proteger a Constituição. Como é assim? Não sigo a lei, é uma lei que eu acho como deve ser. E aí eu me lembro quando você falou dos faccionados, eu namorei uma menininha lá em Sobral, que era lá da periferia, e ela me contou essa história, eu achei... Foi mais interessante a história que ela me contou, pela coisa que eu não sabia, do que o próprio encontro, né? Da lei, eles têm uma lei. Então, se o Alexandre de Moraes pode ter a lei deles, o bandido se acha também no direito, por causa da simbologia, por causa do exemplo que vem de cima, de ter a lei deles. E é tipo assim, essa lei que está aí não vale porque o caba comete todo tipo de roubo e é solto. Então, a lei aqui na comunidade, e assim, um conjunto de moral. Não pode sair mulher, a mulher traiu, o outro não sei o quê, levar ir para a violência, né? Se a mulher era flagrada traindo com um homem casado, uma coisa assim, vai para um negócio, uma linha, tipo um corredor polonês, e aí cacete neles lá.
mas uma coisa em cima da moral, esquisita, horrorosa, né? Mas criaram a lei deles. É flagrado roubando aqui na comunidade, vai pro cacete, leva porrada no joelho, leva tiro na mão, uma coisa, é a barbárie. Mas o que eu vejo assim, essa deterioração dos valores é que chega a isso, vem de cima e eu acho que corre para cá, né? Você tem total razão. E como é que nós vamos barrar isso? Nós vamos barrar isso retomando o Estado, retomando os territórios. Não vai ser fácil, mas alguém tem que começar isso. E eu estou disposto a começar. Né? A gente ter um Estado forte nesse aspecto da segurança pública para que a lei seja respeitada. O Alexandre de Moraes ele vai cair, mas cedo ou mais tarde ele vai cair. Nós vamos mudar, se não cair agora, né, nessas próximas semanas aí, que a gente vai voltar à pressão cada vez mais, e eu quero deixar claro para você, tá? Se eu for eleito prefeito de Fortaleza, fique tranquilo. Porque muita gente diz, rapaz, eu gostando do teu trabalho lá em Brasília, que eu sei que você é o mais preparado para prefeito, mas eu prefiro você em Brasília. Vou votar em você não. Você acredita nisso? Eu acredito não, eu tenho certeza. Porque muitos dos meus ouvintes, porque como eu vou também por TikTok e por Kawaii, então é o mundo todo, bebê, nesse programa. Aí tem assim, frequentes do Rio Grande do Sul, de Foz do Iguaçu, da Bahia, de Brasília. Nós precisamos dele no Congresso, porque é uma voz diferente, eles acreditam. Acredito, eu Hoje fico muito é o lisonjeado. nome mais nacional do que local. Aquela coisa, santo de casa não faz milagre, né? Tem aquela coisa história. doida, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você que está preocupado, se eu for eleito prefeito de Fortaleza, que eu vou deixar o Senado. Fique tranquilo, porque sabe quem é que assume o Senado, se eu for eleito prefeito de Fortaleza, se Deus quiser, com a boa vontade de vocês? E eu pensei nisso tudo. Eu jamais iria ousar ser candidato a prefeito, não deixando uma retaguarda para fazer acontecer o que tem que acontecer. Quem assume é o sargento Reginaldo, deputado estadual, um dos líderes da oposição. Imagina. Um homem que eu conheço há mais de 20 anos. Um homem de valor, de princípio, das pautas minhas. Então, ele, com relação à STF, ele vai continuar firme, vai chegar com toda a energia. Então, eu sinto que a gente precisa, até porque eu quero fazer uma mensagem para você que está com o pé atrás, com relação a isso, não sei o quê. Veja bem, tudo começa também na prefeitura. Uma nova forma de fazer política, uma maneira que dá certo. O Romeu Zema já mostrou que essa forma como eu acredito, como eu ajo, dá certo na gestão pública também. Né? Pegou terra arrasada pelo PT, desculpa falar, baixa energia, pegou terra arrasada pelo PT, mas já gerou 1 milhão de empregos fazendo o que tem que ser feito. Eu quero fazer isso aqui. Eu quero fazer isso aqui. E eu vou dizer uma coisa do fundo do meu coração. 2026, que eu acho que é a data limite do Brasil. É a data limite. Ou a gente muda o Senado para que o Senado esteja em sintonia com a população, troque os senadores, ou o Brasil caminha para uma ditadura a passos largos, porque nós já estamos aí numa ditadura da toga. Mas a gente pode caminhar para algo pior. Então, o que eu digo para você é que na Prefeitura de Fortaleza, tendo uma liderança com os valores e princípios de direita, conservador, mas que dialoga, mas que tem firmeza no que acredita, nós vamos conseguir mudar a política, inclusive para 2026. Porque as pessoas vão ver uma gestão fazendo, resolvendo as coisas com transparência e vão chegar, rapaz, interessante, esse grupo aí, esse pessoal que entrou aí, está entregando, que nunca ninguém entregou. Então quem é que são os candidatos dele para o Senado? Quem são os candidatos dele para o governo? Você vai ter referência de quem você vai votar nas próximas eleições para acabar com essa agonia que existe aqui no estado do Ceará, né? Acabar com essa oligarquia que até começo do ano estava o Evandro junto com o Sarto, no mesmo partido. Agora estão brigando. Pensa que engana quem isso aí? Então, eu estou muito otimista e esperançoso na capacidade de bom senso e de reflexão dos meus conterrâneos. Agora eu entendo por que não queriam que o senador, porque quem conhece, passa a conhecer. Vou deixar um slogan aqui de graça, tá? Quem conhece o Girão, não vota no outro, não. Mas o que eu deixo aqui no programa é assim, escolha o seu candidato livremente, à vontade, sem peias, nem de qualquer raciocínio
certinho aquilo que você acha que seja o melhor candidato para Fortaleza ou em qualquer local em que você estiver e que vá votar. No segundo turno, aí não. Aí você vai escolher o que você não quer que seja o candidato. No primeiro turno é para quem você quer que seja. No segundo, você vai escolher quem você não quer que seja, se por acaso o seu candidato não subir. O tempo terminou, lamentavelmente, né? Daria outro, mas já estamos por aqui. Muito obrigado. Suas palavras finais aqui para os ouvintes do Café com Clever. Muito obrigado ao Café com Clever. Muito obrigado, Luciano. Todos vocês dessa produção maravilhosa aqui. Eu me sinto bem aqui com vocês e olhando nos seus olhos, né? Eu digo que o futuro está nas nossas mãos. O meu número, se você acredita em mim, o meu número é 30. Se você acredita nas propostas que nós colocamos, e eu deixo muito claro na rede social, que é o que eu tenho, e programas raríssimos como esse aqui, que são independentes, no estado do Ceará, acredite se quiser. Vai lá ver minhas propostas, Eduardo Girão Oficial, e perceba que nós temos uma grande oportunidade de mudança. Eu estou com 51 anos de idade, eu sei que eu pareço um pouco mais, no meu auge, né, da produtividade, da vontade de servir. Estou na política por escolha, não por necessidade, né, não como meio de vida. Sou contra a reeleição. Se eu fizer um trabalho ruim na Prefeitura de Fortaleza, são 4 anos. São 4 anos, mas você pode ter convicção que eu vou dar o meu melhor, no limite das minhas forças, para fazer uma gestão que Fortaleza jamais viu. Respeitando o cidadão de bem. Essa é uma candidatura do cidadão de bem. O que eu estou fazendo no Senado, você que não acompanha, te convido a acompanhar, tudo o que eu me comprometi, entregando nos sinais aqui de Fortaleza, as propostas de governo, eu estou executando no Senado Federal. Tudo, 100%. Prestando conta, acabando com mordomia, presença, 100% de presença. Fui considerado o parlamentar durante 2 anos, o melhor parlamentar do Brasil, entre 513 deputados e 81 senadores. Então, folha de serviço prestado eu tenho, por isso que eles não querem que você saiba que eu sou candidato. O meu desafio é tornar que a população saiba em pouco tempo, né, que resta. Eu estou correndo, mas a cidade é muito grande, para que saiba que eu sou candidato, porque sabendo, o voto se converte rápido. Meu número é 30 e também peço para você 30 para vereador de Fortaleza, que você vai estar reforçando o nosso time, o time do Girão, o time que vai fazer uma administração jamais vista nessa cidade. Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado. Ele fez quase igual o Marçal, né? 30, né? Muito obrigado, muito obrigado. Olha, é uma experiência maravilhosa estar no podcast. Eu trabalho sozinho. Aqui tem o Rafael, tem o Samuel e tem o Peninha na produção. É muito bom trabalhar com vocês. Muito obrigado. Peço a vocês que estão no canal, se já se inscreveram, dê um joinha aí, dê um like aí, ajuda as outras pessoas. Se não, se inscreve aí, me dá essa força, ok? Tchau, muito obrigado. Estamos encerrando Café com Clever. Jornalismo com inteligência e independência.